ler o Judas capítulo 1 e único. É bem fácil achar Judas, irmãos. É bem fácil achar, ele é pequeno. Mas se você encontrar o livro de Apocalipse, é ali do lado, ok? Do lado de Apocalipse, antes de Apocalipse. Uma casa antes de Apocalipse é ele, certo? É o livro de Judas. Está entre as epístolas de João, 1, 2, 3 João e Apocalipse. Ali está o livro de Judas, amém? Assim é fácil de encontrar, né? Mas lá no final da Bíblia, lá no final, certo? Encontrou Apocalipse antes de Apocalipse, tá bom? Muito bem. Judas, versículo 3. Esse Judas também não é o que traiu Jesus, tá bom? Certo? Não tem nada a ver com aquele Judas que traiu o Senhor Jesus e que se matou, né? Se enforcou. E a Bíblia diz que as suas vísceras saíram tudo para fora, né? Certamente, talvez a corda arrebentou, o galho quebrou, caiu no meio das pedras, e o livro de Atos diz que ele se arrebentou, mas não é o mesmo Judas, tá bom? Versículo 1. Tem ali no telão, se alguém não tem Bíblia também pode acompanhar. Diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Até aqui. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, oramos para que a Tua palavra tenha total ação em nossas vidas e que por ela, Senhor, seja acrescentada a nossa fé. Que a Tua palavra, meu Deus, ela venha direcionar, dirigir a nossa vida e os nossos pensamentos. Tira agora, meu Deus, qualquer preocupação, qualquer cuidado, meu Deus, que possa, porventura, tirar, meu Deus, o lugar que a Tua palavra deve ter em nossas vidas. Que o Senhor venha, através dela, meu Deus, edificar-nos, venha, Senhor, consolidar-nos, venha nos transformar e venha abrir os nossos olhos, para que assim, de maneira atenta, meu Deus, não venhamos cair em nenhuma das ciladas do diabo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nós assim te pedimos, oramos também em favor da Zélia, que o Senhor estenda a sua mão sobre aquilo que necessita e precisa, Pai. Dá ela a Tua vitória, dá ela a Tua graça. Oramos também pelo João Lucas, meu Deus, que o Senhor estenda as Tuas mãos e dando-lhes a vitória que necessita. O Senhor conhece essas pessoas. E esse pedido de oração que vem a mim, Pai, te apresentamos em nome de Jesus. Amém? Meus amados, podemos sentar. Tema dessa mensagem é os perigos na caminhada da fé. O apóstolo, quando ele escreve aqui, ele fala uma coisa, como se ele diz ali, eu quero entender nessa palavra, nessa expressão, que ele diz sobre batalhar pela fé. No versículo 4 diz: porque se introduziram alguns que antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, que converteram em dissolução da graça de Deus e negaram a Deus, o único dominador, o Senhor e Senhor nosso, Jesus Cristo. Meus irmãos, não é difícil, não é nada difícil uma pessoa fraquejar na fé. Não é complicado alguém na sua caminhada de fé começar a cair. Há muitos que tiveram e têm a sua fé esfriada. Há muitos que a sua fé, em vez de ser crescente, ela é estagnada. Ela é uma fé parada. Ela não é uma fé crescente. E a palavra de Deus, meus amados, nos ensina que nós devemos crescer. Que devemos crescer em tudo. E a nossa fé,
ela tem dimensões que pode gerar crescimento. E a Bíblia também menciona e cria expectativa que pode crescer. Jesus diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, então fé tem tamanho. Amém? Amém. Jesus indaga os seus discípulos e diz que por que a nossa fé é tão pequena? Nossa fé ela pode ser medida diante das circunstâncias, das adversidades. Amém? Eu fico muito feliz vendo o pessoal, vocês adotando, registrando, né? E digo, irmãos, também questão de sempre educação. Leia a Bíblia em casa, amém? Amém. E na igreja, na hora da mensagem, deixa a Bíblia fechada, certo? Não, mas eu vou ler na hora da mensagem. Você vai se distrair, você não vai conseguir pegar, você não vai conseguir seguir uma linha que vai ajudar a sua fé. A Bíblia você lê em casa, lê antes do culto, lê depois do culto, certo? Bíblia fechada ou aberta ali no texto, certo? Mas não faça a leitura durante a mensagem, faça a leitura depois, amém? Você pode ler 150 capítulos em casa por dia, certo? Na hora do culto, atente, fica atento, prestando bastante atenção para receber o que Deus tem. Vai anotando, vai registrando, porque quinta-feira é dia de banquete, amém? Amém. Muito bem. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz, meus irmãos: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei o quê? Guardei a fé. A fé precisa ser protegida. Hoje, afirmar que você pode viver tranquilo, que não existe mais perigos, não existe isso. Nós vivemos cercados de um mundo cheio de perigos. Vivemos até com todo o cuidado que se tem, vivemos em perigos. Você, papai, você, mamãe, nós temos nossos filhos correndo perigo o dia inteiro. Agora, uma tragédia, infelizmente, aconteceu na cidade do lado aqui. Não sei se Esteio, Sapucaia, a van, né, atropelou uma criança, infelizmente veio a falecer essa criança, um menino de 7, 8 anos. Tragédias acontecem, perigos acontecem, nós estamos sempre cercados de perigos, nós corremos perigos o tempo inteiro, nós respiramos perigos, tantos germes, tantos vírus que estão no ar, nós corremos perigos. A doença chega sorrateiramente, não avisa que vai chegar e chegou. Acidente, quem já passou por acidente sabe, não avisa. Quantos já passaram por acidente, algum tipo de acidente? Meu Deus do céu, nós somos tudo já os acidentados que passam por acidente. Mas graças a Deus, o Senhor nos livrou e nos ajudou e estamos aqui, amém? Os perigos existem. E sabe que por causa dos perigos se faz seguro. Tem seguro da casa, tem seguro de vida pessoal, tem seguro do automóvel, mas não tem seguro para a fé. Temos uma irmã que trabalha na área de corredor de seguro, né? Tem para fé? Não. Tem para fé. Eu me digo, mas por que eu vou querer seguro para a fé? Eu nunca vou abandonar a fé. Eu terei a minha fé sempre firme. Meus irmãos, nós temos um adversário que trabalha contra a tua fé. E temos perigos na caminhada da fé que vão procurar nos assaltar. E o que significa quando o apóstolo Paulo diz assim: aguardei a fé? Ele escreve ao seu filho Timóteo, ele diz: meu filho, Timóteo, meu filho, dou-lhe instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate
E ele diz assim, ó, mantendo a fé. E a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Diga comigo, naufragaram na fé. Diga assim, Senhor, tem misericórdia daqueles que naufragaram na fé. O apóstolo Paulo diz, guardei a fé. E o apóstolo Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 18 a 20. E ele fala, alguns naufragaram na fé. E dá um nome para eles. Entre eles estão Emineu, ali Alexandre, aos quais entreguei a Satanás para que aprenda a não blasfemar. E os maiores perigos da fé. Quais são os maiores? Eu nominei aqui, amados, os 3 principais perigos na fé. O primeiro perigo na fé são atalhos. São caminhos mais fáceis. Os caminhos fáceis. O caminho que conduz, irmãos, à perdição, ele é largo. Eu tenho uma fé em Deus. Nós temos uma fé, uma convicção em Deus. Existem alguns caminhos. Jesus diz, ele é o caminho. João, capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho. Mas às vezes tem alguns caminhos que são mais fáceis. E esses caminhos mais fáceis, irmãos, eles vão ser um perigo na nossa caminhada de fé. Eu dou aqui 3 exemplos de caminhos fáceis, caminhos de atalhos. Um deles é Abraão. Quando ele estava esperando em Deus, através da sua fé, Deus vai me dar um filho, Deus vai me dar um filho, Deus prometeu, há uma promessa, e ele está firme na fé. De repente agora Sara, a sua mulher Sarai, diz para ele, olha, fica com a minha serva Agar, mantém relações com ela, gera um filho, esse filho vai ser o nosso, é o filho da fé, é o filho prometido por Deus. São os atalhos, irmãos, que facilitaram com que Abraão mantivesse então relação com a empregada Agar, gerasse um filho, esse filho nascesse, deu o nome de Ismael, o pai dos árabes, que fazem tanto conflito, existe tanto conflito entre os árabes no mundo. E esse, irmãos, foi matado. Não era um filho que Deus prometeu, não era o que Deus havia prometido. Meu amado, Deus tem promessa sobre a tua vida. Não ande por atalhos, cuide, vigie. Ah, mas tem um caminho mais fácil. Não vá por caminhos mais fáceis, vá por aquilo que Deus tem pela sua palavra. Muitos, segundo exemplo, muitos querem ouvir o Evangelho, irmãos, mas às vezes também querem o Evangelho adaptado, facilitado para os seus prazeres. Então às vezes distorcem a palavra, interpretam a palavra ao seu prazer, ao seu gosto e vontade. E o apóstolo Paulo nos escreve em Gálatas 2:20. Ele diz, já estou crucificado com Cristo. E ele diz, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele diz, e a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala, ele menciona, não é um caminho de facilidade, eu estou crucificado em Cristo Jesus, com Cristo. Um crucificado, ele não está vivendo no bem bom, no melhor momento. O crucificado, ele está ali envergonhado, ele está ali humilhado, ele está ultrajado, ele é acusado de ter feito algo errado, era um condenado. E o apóstolo Paulo diz, olha, eu estou crucificado. O crucificado não faz o que quer, o crucificado ele está na cruz. E a nossa vida, irmãos, é no padrão de quem está crucificado e deve estar crucificado. Quando nós não estamos crucificados, nós estamos fazendo o nosso querer e a nossa vontade. Terceiro exemplo que eu dou aqui sobre os atalhos também, e às vezes tem uma fé sem expressão. Sabe que os atalhos fazem chegar mais rápido? E às vezes a gente não tem tempo, quando está em atalho, não se tem tempo para parar, precisa otimizar mais o tempo.
E por conseguinte, se eu estou apressado, eu estou andando por atalho e eu tenho pressa, então eu nem sequer anuncio Jesus para ninguém, só para mim e deu. Meu irmão, a tua fé é fortalecida no momento que você reparte o pão da vida, que você fala de Jesus, você testifica de Jesus, você anuncia de Jesus, e você diz que você está comprometido com Ele, e você se compromete com a causa do Evangelho, de anunciar o Evangelho para outros. Eu me fortaleço. A minha fé é acrescentada no momento que eu estou testificando, anunciando. Então a minha fé, ela precisa ser expressada. A minha fé, que ela não é expressada, que ela não é comunicada, é uma fé calada, ela não vai gerar nada. E a minha fé precisa ser comunicada em expressões, em palavras, em ações, em confiança em Deus, demonstrar a minha confiança que eu tenho no Senhor. Precisamos, para viver um evangelho autêntico e genuíno, transmitir a fé que nós temos, anunciar a fé que nós possuímos em Cristo. Dizem que no mercado você não encontra ovos de pata, né? Só de galinha. E aí dizem que a razão por isso, que não tem, é porque a pata, quando põe ovos, ela não anuncia. Diz que a galinha, quando põe ovos, né, ela sai cacarejando, sai falando bem alto, né? Ela anuncia que colocou o seu produto. Meus irmãos, a nossa fé, ela precisa ser transmitida. Amém? No seu aprisco, onde você está indo, precisa ser transmitido. Olha, estou indo para uma reunião, vai ter mexido com a minha vida, vai mexer com a tua vida, convida e leva alguém, certo? Mas se eu ficar, não, mas eu tenho que manter a minha fé, eu tenho que me edificar só a mim, amém? Porém, se você não transmitir, você deixa de crescer. A gente cresce, irmãos, quando nós comunicamos, quando nós transmitimos para outros, nós somos edificados. A pessoa cresce muito mais ainda depois que ela gera filhos, cuida e tem responsabilidade com o outro. Antes, a pessoa não tem responsabilidade somente consigo, com seu esposo, porém no momento que passam a ter filhos, a preocupação, o cuidado, o zelo, as noites mal dormidas, tudo vai amadurecendo, vai colocando, certo, aquele amor que existe dentro do coração, mas está fechado, está ainda não descoberto, vai revelando-se. Não precisamos. Segundo perigo na caminhada da fé, irmãos, são distrações. Deus tem um propósito, Deus tem uma direção, e as distrações nos levam também a não cuidar da nossa fé. A palavra de Deus fala a respeito de um profeta que Deus mandou ele a Betel profetizar contra o altar que Jeroboão, rei de Israel, havia feito. Israel estava dividido em duas nações, a tribo do sul, que era Judá, e as tribos do norte, que é Israel. E o rei de Israel, que era Jeroboão, fez um altar em Betel, e Deus mandou um profeta lá e disse: olha, vai e profetiza contra o altar. Depois que tu profetizar, volta, mas tu não vais voltar pelo mesmo caminho, não vai tomar água de lá, não vai comer nada de lá. E esse profeta vai, cumpre exatamente tudo que ele diz, se cumpre naquele momento. Porém, chega a Bíblia e diz um profeta velho, e diz: olha, Deus falou comigo que é para te comer na minha casa, para te ficar na minha casa, é para te voltar pelo outro caminho. E ele disse: mas tudo bem, se Deus falou contigo, vai. E ele foi, e ele obedeceu o velho profeta, que na realidade estava mentindo. Na realidade, irmãos, esse profeta, a Bíblia menciona que ele foi distraído e descumpriu com a palavra de Deus, não seguiu e não obedeceu a palavra de Deus, e a consequência da sua desobediência como homem de Deus, como profeta de Deus, é que logo depois que ele descumpriu, aquele profeta disse: olha, vai acontecer isso e isso, e realmente aconteceu. Foi ele devorado por um leão, e estava ele na sua mula, o leão não mexeu na mula, não devorou a mula, somente o profeta que havia desobedecido. A Bíblia menciona, irmãos, que o leão estava ali do lado, só matou o homem de Deus, distraído.
E quando é que nós nos distraímos? Quando não temos um foco na nossa vida de fé. Quando a nossa vida de fé ela fica desfocada e perde a paixão, perde o amor, perde o desejo pelas coisas do nosso Deus. E ela coloca agora o desejo em cima de outras coisas. Pergunta aqui, por exemplo, todos aqueles que já caminharam, já estão na sua caminhada, qual foi a última vez que você jejuou? Qual é a última vez que você fez uma consagração ao Senhor? Pergunto quando é que foi a tua leitura bíblica, que você terminou de ler toda a Bíblia e voltou a ler de novo. Certamente, muitos começaram e pararam. Porém, irmãos, a Bíblia menciona que a nossa fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Também, o nosso TSD, o que é TSD? Tempo sozinho. Tempo sozinho com Deus. Aonde parou a leitura? Continuamos a leitura? Quantos capítulos estamos lendo diariamente da palavra de Deus? Pastor, capítulos eu não estou lendo, mas eu leio lá um versículo, maná, de vez em quando eu pego na Bíblia, mas televisão é todo dia. Facebook sim, pastor, é sagrado. E a palavra de Deus, ela não tem primazia? Irmãos, aquilo que eu gasto mais tempo meu, revela o que eu mais amo. Amém ou não amém? Ou misericórdia? Aquilo que eu mais amo, eu vou dedicar mais o meu tempo. Se eu amo, eu vou dedicar meu tempo ao que eu amo. Se eu não amo tanto, eu não vou dedicar tanto meu tempo e nem meu recurso. Você investe dinheiro no que você ama. Você investe tempo no que você ama. E a gente investe menos naquilo que para nós avaliamos que não é tanta importância. Embora que sejamos bons faladores, e não, a Bíblia é sagrada, é um livro extraordinário, ele é tudo na minha vida, e na prática ele não é nada na minha vida. Podemos estar, irmãos, com a nossa fé estacionada, correndo perigos, sendo avassalado pelos assaltos espirituais que está minando a nossa fé, está roubando, sugando a nossa fé. Também pergunto aqui nesta noite, aonde eu quero chegar com a minha fé? Creio que aqui a maioria já fez Crescendo na Fé nível 1, amém? Quem já fez Crescendo na Fé nível 1 aí? Amém? Glória a Deus. Quem já fez o nível 2? Amém? Muito bem. Quem já foi para o face a face? Amém? Glória a Deus. Quem já foi para o impacto? Amém? Glória a Deus. Aí pergunto, quem já fez o TLA? Treinamento de discipulador do Crescendo. Aliás, perdão. Quem já fez o TDC? TDC, treinamento discipulador do Crescendo. Quem já fez o TLA? Amém? Quem está liderando um dos apriscos? Amém? Certo, irmãos? Temos um crescente. A nossa fé precisa ser acrescida, aumentada e investir nela. Temos caminhos a andar. Outros perigos na fé também são os enganos. Irmãos, engano acontece quando eu não sei e eu recebo uma informação errada. É aquela expressão que se diz que comprou o gato por lebre. Recebi uma verdade, fui ensinado de maneira errada, eu estou crendo de maneira errada. Há muitas pessoas que elas são enganadas. E na caminhada da fé, podemos também viver enganos. Existem enganos e somos enganados por pessoas. Somos enganados às vezes na área emocional, na área sentimental, pode ser também engano na área espiritual. E não quer dizer que tenha muito tempo de igreja, eu esteja vivendo completamente com a verdade. Eu posso ter muito tempo na igreja, estar enganado, ou estar entendendo coisas erradas. O apóstolo Paulo, ele diz, meus irmãos,
nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Não está sendo falado, não está sendo dito a respeito de pessoas que não estão na igreja, mas são pessoas que estão na igreja, porque a palavra de Deus, as epístolas, elas são para a igreja. Os evangelhos é para conhecermos Jesus, amém? E as epístolas é para quem já está na igreja, porque elas foram escritas para a igreja, para consolidar e fortalecer a igreja. 1 Timóteo 4:1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1, terrível. Tem pessoas, irmãos, que elas são usadas por Deus, mas tem pessoas que são usadas também pelo diabo. Jesus disse que muitos viriam no seu nome e enganariam a muitos. Aqui no Brasil, nós temos alguns que se titulam o Cristo. Temos o Henry Cristo, né? Na televisão, de vez em quando ele dá as suas entrevistas, mas esse não nos assusta. O que assusta mais, irmãos, são aqueles que estão dentro das igrejas e distorcendo a palavra. São aqueles que às vezes estão dentro, em cima do púlpito, estão ensinando coisas erradas. Semana conversando com amigos, pastores, que estão com problema. Pessoas que dentro da igreja começaram a ver, assistir na internet, gente que quer mais, e quer aprender mais, e quer aprender mais, e sai do pasto, e começa a comer veneno, e não sabe que aquilo é prejudicial, e acaba engolindo veneno, comendo veneno, se envenenando, e intoxicando também a outros. Às vezes a sede de aprender, irmão, é bom, é de Deus, mas cuidado, você precisa sempre ter um discipulador, você precisa sempre ter a orientação dos pastores, da orientação para não errar, para não entrar por caminhos errados. E há um irmão aí, tem seus vídeos, que ele ensina que você não deve ir na igreja, porque Jesus não instituiu igreja. Ele diz que você não precisa ter pastores, nem ouvir os pastores. Ele diz também que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ele usa a teologia liberal, o liberalismo, que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Irmãos, entre ser e conter uma grande diferença. A Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. Ele vendo a mentira dizendo que o original foi queimado, foi destruído, e então colocaram lá o que quiseram, para enganar o povo, fazendo desacreditar na palavra de Deus a autoridade, dizendo que ceia também não está na Bíblia, que ninguém tem que tomar ceia, fazendo tantos enganos e as pessoas estão acreditando. E ele ainda diz assim, pergunta lá para o teu pastor tal e tal coisa. E ele diz, olha, o teu pastor vai dizer isso e isso e isso. E as pessoas chegam para o pastor, ô pastor, está o assunto. E o pastor exatamente acaba dizendo que aquele cidadão falou, e ele fala, isso é errado por causa disso, disso e disso. Levando, irmãos, as pessoas ao engano. E pessoas que, infelizmente, estão saindo da igreja, estão vivendo sem igreja, achando o seguinte, vou ficar em casa, vou servir a Deus em casa agora. Afastando as pessoas de Deus, dos caminhos do Senhor, levando as pessoas a não congregar, conforme diz em Hebreus capítulo 10, não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Na igreja entrou na época o gnosticismo, que a salvação é pelo conhecimento adquirido. Então muito cuidado, irmãos, muito cuidado, muito cuidado. A Bíblia diz, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando, seguindo as suas próprias paixões. 2 Pedro 3,3 e outro texto é 2 Timóteo 3,1. Agora, irmãos, Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz assim, ó Gálatas, insensatos,
Quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Cristo foi exposto como crucificado? E corremos risco na nossa fé, irmãos. Nossa fé corre risco, o risco da acomodação. Uma pessoa, quando você não vir no culto, e aquele culto não fez diferença para você não ter ido, e aí passa o outro domingo, você também não vem, e parece que não fez tanta diferença, parece que foi até legal você não ter vindo no culto, e aí você ficou 2 semanas, de repente passam 3, 4, 5, 10 semanas, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e o inimigo vai trabalhando dizendo: tá bom assim, não tem importância não ir, não tem importância não estar congregando. E o diabo vai fomentando coisas na mente, na cabeça, na ideia, vai trabalhando no emocional, vai fortalecendo o emocional para o comodismo. E o apóstolo Paulo falando: alguns naufragaram na fé. E por que se naufraga na fé? Meus irmãos, pode se naufragar por 3 situações. Primeiro, por tempestade, fator externo. Fator externo. Tempestade vem, derruba o navio e ele afunda. Segundo motivo, fator externo. Bate numa rocha, fende o casco, a água entra e ele naufraga. Terceiro motivo que pode naufragar: deficiência, descuidado, descuido, problema interno. O meu emocional pode ficar trabalhando na minha mente, meu coração. Tal pessoa não gosta de mim, tal situação, irmãos. Nós somos seres emocionais e somos muitos emocionais, e a nossa emoção, os nossos sentimentos pode fazer com que a nossa fé venha embarcar, venha naufragar. Pessoas podem se afastar por motivos externos, escândalos, situações que horrorizam a vida de alguém. Mas se você está servindo a Deus, irmãos, cuide e vigie pela tua fé, amém? Para que ela não seja vacilada, mas se fortaleça mais e mais no Senhor. A acomodação, irmãos, é um dos piores males, a pessoa se acomodar. Outro mal também perigoso é a preguiça. Não faz esforço nenhum, se acomoda, preguiça tá bom, ou tá bom assim, servir a Deus tá bom assim, eu não preciso crescer, eu mantendo a minha fé como está, tá bom, tá ótimo assim, mas você pode, irmãos, ir além, amém? A sua intimidade com Deus pode aumentar, a sua caminhada com Deus pode crescer, a sua busca para com Deus pode aumentar e pode crescer. São esses valores, irmãos, que vão melhorar a nossa vida. São os valores da palavra de Deus, que vai purificando o nosso ser e a nossa alma, que vai nos melhorando cada dia mais, e vai nos aperfeiçoando. Então aqui algumas orientações aqui, e soluções para esses problemas. Primeiro, enche-se do Espírito. O apóstolo Paulo, ele diz: enchei-vos do Espírito. Eu preciso me encher. E essa ação, irmãos, ela está na voz ativa, ou seja, eu preciso me encher. Não diz assim: Deus vai te encher do Espírito. Amém, Deus enche do Espírito. Quando eu venho na casa do Senhor, eu venho buscar a comunhão, eu vou me enchendo mais de Deus. Mas a ação que Paulo diz ali, enchei-vos, é uma ação minha. Eu devo fazer isso, eu devo buscar, eu devo me encher do Espírito. Como eu me encho do Espírito Santo? O apóstolo Paulo diz ali, entoando salmos, louvores, oração, ação de graça, buscando, adorando a Deus, ocupando o meu tempo, a minha mente, o meu olhar, o meu pensamento nas coisas de Deus, nas coisas que vão edificar a minha alma. Como eu posso me encher do Espírito Santo, meus irmãos? Buscando Ele, buscando mais a Deus. Eu preciso me encher. Tudo que eu não encho, irmãos, Ele vai esvaziar, vai secar, vai sugar, vai puxar e vai tirar. Outro conselho também, solução nessa caminhada da nossa fé, pelos perigos que nós enfrentamos e atravessamos, certo? Ter alguém que nos acompanhe. Entra aqui, meus irmãos, o trabalho do nosso discipulado, e comece sempre crescendo na fé.
alguém que te acompanha. Alguém que vai dando alimento, alguém que vai orientando, alguém que vai nos ensinando. Certo? Ande com pessoas que venham somar na sua vida. Cuidado, tem pessoas que elas andam conosco e estudam, elas não acrescentam. Você tem que estar ao lado de alguém para investir e abençoar a vida de alguém, mas também você precisa estar com pessoas que venham somar. Quem é o teu conselheiro? Quem te aconselha? Quem te orienta? Quem é que orienta a tua vida? Quem é o teu mentor? Quem é a pessoa que está sempre te orientando, te ensinando? É o teu amigo? Você está com problema no casamento e é a tua colega que já está no 7º casamento que te aconselha? Teu melhor amigo, aquele da escola, do colégio, que não entende as coisas espirituais, o mundo dele é a malandragem, a vida dele é no meio das drogas. Esse é teu conselheiro? Essa é a pessoa que te orienta? Irmãos, cuidado, porque os problemas que temos na fé, meus irmãos, os problemas que existem vêm para atacar a nossa fé. Os perigos estão aí. Não ande sozinho, ande com alguém que tenha bastante de Deus. Amém? E outra coisa, não viva sem prestar conta. Judas vivia sozinho, isolado, ele não prestava conta de ninguém, para ninguém. A Bíblia diz, irmãos, que ele é tão isolado que a Bíblia diz que ele roubava o que tinha lá na bolsa do dinheiro, pois ele era tesoureiro, isolado, ninguém via, ninguém observava, ele vivia isolado. Era um hábito seu andar sozinho, porque se estivesse junto com alguém e fosse mexer, Pedro, Tiago, João, outros ali, Bartolomeu, ia dizer, não, Judas, não faz isso, é errado. Ele era isolado, ele vivia sozinho. Os seus atos não eram acompanhados por ninguém, ele vivia sozinho, não prestava conta. E como terminou a sua vida? Irmãos, Deus pedia conta para Adão. Adão, quem te fez saber que estava nu? Ah, Senhor, foi a mulher. Deus não sempre inquiriu, Deus sempre perguntou. Saúl, irmãos, ia bem quando ele prestava conta para Samuel, profeta. Há um momento que ele não presta mais conta para Samuel, Samuel agora está até com medo dele. Ele não tem mais ninguém a quem ele presta conta. E a sua vida começa a cair, a sucumbir, a cair mais e mais, e afundar-se mais e mais, até que por fim, a Bíblia menciona que ele se mata. Se joga em cima da sua arma. Sansão, irmãos, não prestava conta. Até os pais, ele mentia e enganava os pais. Não prestava conta para ninguém. E é um grande problema na teologia liberal. Não precisa de igreja, não precisa pastor. Segue o sacerdócio universal, todo mundo é sacerdote. E aí vai os perigos, irmãos. Cuidado. Quer cair? Isole-se. Vive sozinho. Afunde. Nunca confesse. Esconda seu pecado. Fuja da prestação de conta. Agora, irmãos, quer edificar sua fé? Tenha uma alma transparente. Peça misericórdia ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te use. Que você seja usado por Deus. Que Deus te honre, que Deus acrescente, que Deus aumente a sua fé. A fé, irmãos, a queda pode ser vertiginosa e vai nos mantendo longe, a gente não percebe que a fé está ruim, que a fé está sem qualidade, que a fé está apodrecendo. Acã viveu sozinho e foi a sua ruína decretada. A sua ruína foi grande, a sua queda foi grande, mas viveu isolado, fez o que quis, seguiu o seu caminho. Agora, o apóstolo que escreveu que escreveu a maioria do Novo Testamento das Epístolas, irmãos, o apóstolo Paulo. Quando foi que Paulo andou sozinho? Nunca. Paulo, a Bíblia diz que ele sempre andava com Barnabé. Depois Barnabé toma outro rumo, e aí ele não anda sozinho, ele pega Silas, acompanhado de alguém, junto com alguém. Os que caíram foram aqueles que se isolaram, aqueles que tiveram o seu próprio pensamento. O próprio diabo, irmãos, ele não nasceu diabo. A Bíblia menciona sobre ele que ele era um anjo de luz. Anjo. Diabo foi um anjo. Seu nome era Lúcifer,
que significa anjo de luz, aquele que irradia luz, isolou-se, sozinho, seguiu seu caminho e contaminou uma turma muito grande, né? E levou muitos consigo. Você já viu Pedro andar sozinho? Nunca. Pedro e João subindo ao templo, sempre andavam juntos, nunca andavam sozinho, certo? Então, meus queridos, que Deus os guarde, que Deus os proteja, que o Senhor nos anime cada vez mais a investir na nossa vida e na nossa vida de fé. Amém? Filipenses 3, versículo 13, o apóstolo Paulo escreve: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam atrás e avançando para as que estão diante de mim. E ele diz ainda no versículo 14, Filipenses 3,14, ele diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vida crescente. Minha fé é crescente. Que a nossa fé seja crescente, nunca estagnária, mas que ela proporcione mais e mais crescimento, mais e mais intimidade com Deus. Invista mais na sua fé. Dedique mais investimento à sua fé. Amém? Ela está dentro de você e precisa ser trabalhada com elementos de Deus, para que seja crescente, para que aumente, para que prospere. Preocupe-se em prosperar a sua vida de fé. Amanhã pela manhã, 5 horas, estamos orando a Deus. Eu estou muito feliz, tenho estado tão feliz, irmãos, porque tem sido crescente a quantidade de pessoas que têm vindo aqui para começar a semana com Deus, jornada de oração, de segunda a sexta, buscando a presença de Deus das 5 às 6 da manhã. Tem aumentado. Eu fico tão feliz porque eu vejo que são pessoas que querem mais e mais de Deus e querem que Deus esteja diante da sua vida, das suas decisões, para que o Senhor aprimore mais e mais. Amém? Então que o Senhor fortaleça a tua fé, que o Senhor te erga mais e mais, que a sua fé seja ela bem cuidada dos perigos da caminhada que existe. Tem muitos outros perigos também, mas que o Senhor nos dê vigilância, constância, crescimento, e que ela não fique estagnada. Amém? Você venha contar muitos testemunhos, muitas bênçãos e muitas vitórias que Deus venha te dar através da sua fé vitoriosa. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar a Deus.